Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da Papão TV Bet Nacional. Nesta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023, falamos direto da sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu para bater um papo com o técnico Hélio dos Anjos, que no próximo sábado volta a comandar o Paysandu pela última rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente vai dar início agora à entrevista coletiva, começando aqui pelo José Maria Trindade, da Rádio Marajoara. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que aqui estão. Hélio, eu aprendi ao longo da minha vida como jornalista esportivo, principalmente nos últimos 20 anos, que não se dá espaço a adversário durante 90 minutos. Me permita lhe perguntar, por que o Paysandu foi tão espaçoso, deu tanto espaço para o time do Onça Pintada, inclusive com o Ítalo comandando o meio-campo, parando, pegando a bola, pensando, metendo onde queria, sem ninguém do seu lado. E o gol do empate, o jogador sai tranquilamente, percorrendo todo o campo do Paysandu e faz o que todos nós vimos. Por que o seu time deu tanto espaço, Hélio? Olha, eu vejo da seguinte forma, nos faltou competitividade. Nos faltou competitividade. O envolvimento do jogo não foi o mesmo envolvimento em termos de competitividade que nós tivemos em outros jogos. E eu falo isso assistindo o jogo, bem tranquilo, né? Eu trabalhei no jogo, quero deixar isso bem claro. Eu trabalhei da forma não direta no estádio, mas eu trabalhei no jogo. E o primeiro gol, para mim, foi o resumo da falta de competitividade, né? A bola... Foi criada uma situação única para o jogador, e essa situação nós tivemos 3 chances de evitar aquele gol, 4 chances, que seria, no caso, o nosso goleiro. A falta de competitividade ela é simples, porque a gente tem, além das observações, como eu, como treinador, e foi o que eu discuti muito no vestiário, eu fiz uma substituição por causa disso, discutir no vestiário, foi discutido no vestiário, eu ordenei uma substituição por falta dessa competitividade. E, para mim, o que me chamou a atenção foram os números nossos de jogo. Foram os números inferiores, foram os piores números que nós tivemos no quadrangular. E isso aí que, para mim, resultou num jogo onde o adversário acabou nos dando uma pequena atropelada. Ainda dentro dessa falta de competitividade, você é conhecido em Belém, me permita, que eu sempre chamo as pessoas pelo nome, principalmente os técnicos de futebol, você é conhecido em Belém como intensidade, o técnico em intensidade. E eu lembro que uma das primeiras entrevistas minha com você aqui nessa sala, você revelou para mim que nenhum time iria entrar no seu time em Belém do Pará. E aí vai a pergunta para você. Foi essa falta de competitividade que o Onça Pintada entrou por 2 vezes no seu time? Olha, não foi nem a questão dos 2 gols, né? Eu não posso colocar a falta de competitividade em cima só dos 2 gols, porque o segundo gol, inclusive, não foi falta de competitividade. O segundo gol nós tivemos falhas coletivas. Nos 2 gols nós tivemos falhas coletivas, né? Então, a questão de competitividade é o jogo no todo, você entende? Eu achei que e os números que mostram para a gente, nos faltou intensidade. Nos faltou volume de jogo, né? Então, consequentemente, quando não tem intensidade, você não tem competitividade. Então, foi um jogo atípico nosso. E é isso que eu quero deixar bem claro. Desde o jogo após Brusque, você entende? Foi o jogo mais atípico que nós tivemos. Nós decidimos sempre, com números altíssimos e evoluindo de jogo a jogo. O jogo contra o Botafogo da Paraíba lá foi o jogo de melhor performance nossa, melhores números nossos, desde quando eu aqui cheguei. E aconteceu nessa partida, não era para acontecer, claro que não era para acontecer, mas eu também já estou pensando de outra forma. Eu estou pensando na forma de você fazer uma semana equilibrada, uma semana forte, não vai mudar nada, não tem nada de especial para fazer. O de especial fazer é concentração, se ligar e lembrar que a questão ela é circunstancial, porque eu fico assim pensando, e se a gente tivesse perdido para o Botafogo da Paraíba e ganho do Amazonas? Nós estaríamos hoje com 10 pontos, o clima muito positivo, né? A expectativa criada pelo ótimo aproveitamento nosso até a 4ª rodada originou, você entende? A motivação, o entusiasmo do torcedor.
E isso é normal, foi bonito, foi uma semana bonita, uma semana de participação coletiva da torcida em todos os momentos do clube, na chegada nossa, durante a semana, e a expectativa foi muito alta, por isso que nós estamos sentindo um pouco mais. Mas eu, friamente, tenho na minha cabeça que não vai haver repetição de comportamento de equipe como nós tivemos no domingo. Não vai ter mesmo, de forma alguma. Já que está me dando a oportunidade, eu penso que vai ser sequencial as minhas perguntas, para depois passar para os colegas, porque se os colegas quiserem fazer pergunta, não tem problema nenhum, não. Hélio, técnico, tático, físico e emocional. Esse concreto que substancia muito mais uma partida de futebol. E eu penso que eu também cometi uns erros como jornalista esportivo, em fazendo até conta de quanto o Paysandu iria ganhar na Série B. Não só eu, como outros colegas, a galera também, redes sociais. 50 mil pessoas na cabeça dos jogadores, na cabeça da comissão técnica do Paysandu. Esse emocional pesou para que o time do Paysandu fosse um time, que eu diria assim, mundiado, para usar uma expressão muito nossa? Olha, eu penso diferente, né? Penso diferente. Eu acho que 50, 60, 90, 100 mil pessoas entusiasma todo mundo, motiva todo mundo. Você entende? Motiva o adversário tarimbado, o adversário... Hoje está muito seguro você jogar futebol. Hoje você não tem problema. Um caso igual aconteceu lá na Amazonas é atípico. O que aconteceu das agressões. Hoje você se joga com muita tranquilidade. Você entende? Então você entra para dentro do campo e joga seu futebol sem qualquer problema de violência, de agressão, de torcida, como antigamente tinha. Você chega super bem protegido no estádio. Então, o público que é o lado bom, o público não vai pesar nada. O público vai motivar, a presença do torcedor motiva. Nós podemos ter, sim, sentido a questão de você definir uma classificação, mas não por causa de ter 60 mil pessoas no estádio. Né? Não vejo dessa forma. Para mim, eu não estava no estádio, mas para mim não é nada. Já dirigi seleções, já dirigi decisões com muito mais público, né? E o que é importante frisar, que foi um dia atípico. Para mim foi um dia atípico. Nós temos 90 dias aqui, que estou aqui praticamente, nós não tivemos, nesses 90 dias, nenhum comportamento parecido com esse. E em circunstâncias muito piores. Você jogar lá no Piauí, num calor de não sei quantos graus, sem torcida, campo ruim, e nós reagimos bem. Vamos reagir bem, vamos continuar reagindo bem. Esse grupo tem toda a minha confiança, porque desde o dia do Brusque em diante, nós decidimos todos os jogos. O histórico do primeiro jogo contra o Amazonas, que foi um jogo dificílimo, o histórico, de terminar o jogo com 8 e com um clima difícil, ganhamos. Viemos para um jogo dentro de casa, contra o grande Remo, clássico, decisão. O posicionamento do Remo e do Paysandu estavam muito parecidos naquela época. A questão de quem ganhasse subia o patamar dentro da competição. Ganhamos. Pegamos um CSA, que era uma das camisas pesadas, juntamente com Náutico, o próprio Paysandu, o próprio Remo. Decidimos, ganhamos. Fomos para fora com o jogo contra o América, com o América super complicado, conseguimos empate. Foi o único resultado que não me agradou naquela fase, mas o comportamento não foi ruim, foi o jogo lá no Piauí. Mas o comportamento não foi ruim. Viemos para o Náutico numa situação super adversa durante os 95 minutos, perdendo um jogo de 2-0, esse grupo reagiu e ganhou. E assim foi sucessivamente. Só jogamos um jogo que não valia nada, né? E que no final, muita gente falou, parece que foi até bom perder por confiança. Foi o único jogo que não valia nada, que esse grupo entrou para dentro do campo, consciente de que nada mudaria na nossa classificação. Iniciamos a temporada do quadrangular, empatando um jogo dificílimo em casa. Aí criou aquela expectativa negativa. Empatou em casa. Pegamos o próprio Amazonas, que para mim é um time fortíssimo. Sempre foi forte. Sempre jogos difíceis. Ganhamos lá de 1-0, eles com uma imposição muito grande dentro do jogo. Conseguimos ganhar. Olha o que foi o Botafogo. Foi o último tiro do Botafogo na competição. Você entende? Foi aquele jogo aqui dentro de casa. Ganhamos no mental, ganhamos no físico. Foi assim também lá na Paraíba. Por quê? Era a vida do Botafogo aquele jogo. Era a vida do Botafogo.
ganhamos com situações também adversas dentro do campo. O segundo gol, da forma que aconteceu, um cartão amarelo para o meu capitão, que inviabilizou emocionalmente, um cartão vermelho para mim, não é isso? E nós reagimos. Então, esse grupo tem toda a minha confiança que o que aconteceu domingo, um caso atípico. Agora, as pessoas estão muito enganadas. Aqui não tem, e não teve, e nunca teve boba-oba. Sabe por quê? Porque esse grupo sofreu muito na temporada. Esse grupo sofreu muito na temporada. E eles estão calejados por isso. Agora, são jogadores, são seres humanos. Nem sempre o rendimento vai ser o melhor possível, mas, acima de tudo, muito consciente esse grupo das nossas necessidades. Vamos decidir fora de casa? Vamos. Não vai mudar nada. O ambiente de jogo é o mesmo. A única pena que eu gostaria, claro, de decidir na minha casa. Mas decidir lá, não vejo maiores problemas. E o respeito pela Volta Redonda é tanto quanto o respeito que nós tivemos pelos outros. Prometo que é a última. Você vai decidir fora de casa. Como é que está o seu emocional? O emocional do ser humano, Hélio dos Anjos, diante, que eu nunca lhe vi ser tão expulso de jogos de futebol como agora ultimamente. O seu emocional para o jogo de domingo. Muito obrigado antecipadamente a Totti e a você. Desculpa o torcedor do Paysandu, desculpa sobre as minhas expulsões. Eu sou valente, eu sou participativo. Nada que na minha vida eu conquistei com muita passividade. Eu gosto do enfrentamento, sempre fui do enfrentamento. Eu não posso aceitar, você entende, o que o Bandeirinha do último jogo, do jogo aqui contra o Volta Redonda, fez durante 90 minutos com o meu banco. Fez durante 90 minutos, colocando em condição de expulsar. Ele cismou com o Bruno Alves, ele cismou que ele ia expulsar Bruno. O Bruno só não foi expulso aquele dia do banco porque o juiz não quis. Né? Então teve várias situações. Né? Esse jogo, eu não encostei na arbitragem, eu estava a praticamente uns 50 metros da arbitragem. Não é isso? Eu estava conversando, por sinal, educadamente com o quarto árbitro, que era de São Paulo, eu conheço, nós estávamos conversando, eu falando para ele, inclusive o menino do Botafogo, passou no banco e falou, realmente, professor, a bola não pegou no nosso goleiro. Quando veio um auxiliar, você entende? E vou falar uma coisa para você, só não vou expor isso aqui publicamente, porque eu vou enfrentar esse pessoal dessa região, sabe? Tem uns 3 times aí com uma comissão técnica de um certo estado, você entende que eles se acham acima do bem e do mal. Eu estou conversando com o árbitro, claro, vem um tumulto, os meus jogadores, vem passando, o membro da comissão técnica veio de lá me ofendendo, veio de lá me xingando, você entende? Eu respondi para ele e dei as costas. E o tumulto aí, aconteceu o tumulto, mas eu estou dando as costas, tanto que o Luiz Flávio, para dar o cartão amarelo para mim, ele não aproximou de mim, ele deu o cartão amarelo de uma distância de 20, 30 metros, ele levantou. Não vou discutir, eu gosto inclusive muito da arbitragem do Luiz Flávio, gosto, você entende? É um árbitro muito tranquilo. E foi o que aconteceu. Agora, eu sou do enfrentamento, eu defendo o Paysandu. Se muitas vezes eu posso estar um pouco desequilibrado na defesa ao Paysandu, eu estou muito consciente. E continuamos lembrando, né? Se eu participar do jogo, é isso, eu vou participar porque não vai ter o julgamento, meu ainda, né? Que podia ter julgamento, podia ter alguma coisa, não vai ter. Eu vou participar do jogo da mesma forma que eu trabalho. Você entende? Porque, para mim, o que vale é o que nós vamos ganhar para o Paysandu. Para mim, o que vale é o que é o Paysandu. Se eu tiver qualquer desequilíbrio, pode ter certeza, é em função do Paysandu. Só que isso também não mexe muito com o meu time. Os jogadores já me conhecem. Os jogadores sabem que o comando é assim, o retrato do comandante é esse. E, dessa forma, eu tenho conquistado o meu espaço no futebol e eu não mudo. Eu não vou mudar. Estou com 65 anos, não mudei até hoje, eu vou mudar daqui para frente? Boa tarde, Hélio. Breno Raiol, da TV Liberal. Tarde, Hélio, por tudo isso que você falou agora, gera uma preocupação do clube em relação ao que aconteceu em 2019, uma preocupação de o Paysandu ser prejudicado num momento tão decisivo? Olha, não se discutiu isso. Eu encontrei agora no refeitório com a direção toda. A direção está todinha aí. Não se discutiu isso. Hoje cheguei no clube e trabalhei da mesma forma que eu trabalho. Puxei o Guilherme para me apresentar uns dados que eu precisava, né, discuti rapidamente com o fisiologista esses dados. Estou me preparando, porque eu tenho sempre uma reunião de pré-treino, né? Às 3h10, essa reunião minha começa de pré-treino para mim definir o que nós vamos fazer. Como eu estou recebendo os jogadores, porque tem um relatório, né, presencial de todos os setores, né, de todos os responsáveis pelos setores, e eu tenho que pensar nisso.
Quem pensa nisso tem todo o direito de pensar, que é o torcedor, que é muitas pessoas da imprensa que levantam essa lebre. Gente, pior seria se nós não estivéssemos aqui hoje falando de uma possibilidade de acontecimento como foi em 2019. E nós estamos novamente, o Paysandu está, pelas suas próprias forças, disputando uma classificação onde hoje, independente de qualquer coisa, nós somos o líder. Nós somos o líder. Tem 2 jogos envolvidos na chave. E nós vamos jogar aquilo que nós jogamos em 95% dos jogos que nós disputamos. É isso que eu quero. Esses números de fisiologia que vocês discutiram há pouco, o que deu para notar aí? Será que o desempenho físico caiu em algum momento nessa partida, devido a tantos jogos decisivos que o Paysandu tem enfrentado agora? Nós não rodamos do jeito que a gente roda. Só isso. Eu não vou entrar no detalhe, porque se eu explicar, 99% das pessoas são leigas sobre isso. E ninguém tem a obrigação de entender a leitura de desempenho físico, principalmente desempenho físico. Nós não ficamos satisfeitos, mas não é por questão de que é um acontecimento de jogo. Preocuparia se nós viéssemos assim, há 6 jogos nós estamos diminuindo. É aquilo que eu frisei. A performance, as 2 melhores performances nossa, foram nos 2 jogos contra o Botafogo. As 2 melhores performances. Na temporada. Tá entendendo? Foi os 2 jogos com o Botafogo. Culminando com o jogo do Botafogo lá. Então, foi um acontecimento, no geral. Aí tem a responsabilidade tática, que é minha. Tem a responsabilidade técnica, que é minha. Isso não quer dizer que nós perdemos o jogo. Não. Nós perdemos o jogo por um conjunto de coisas que também tem essa participação, mas que também nos dá respaldo, porque a gente tem total controle daquilo que está sendo decisivo para nós na competição, que é a parte física. Eu lembro que em outro momento a gente destacava aqui, né, a forma que o Volta Redonda joga, a forma que eles atuam sempre no campo do adversário, buscando ataque e tudo mais. Isso redobra a preocupação, a atenção de vocês para essa partida e como atuar contra uma equipe que joga desse jeito fora de casa. Tirá-lo da zona de conforto. A principal característica que eles têm, nós temos que tirá-lo dessa zona de conforto. Daqui a pouco, um time que gosta de ficar com a bola, você tem que lutar também para ficar com a bola, porque aí você está tirando ele da zona de conforto dele. Se é um time que tem característica de jogo composto, quando a gente fala de jogo composto, é jogo de posse de bola, abrindo um pouco a mão da transição, aí você tem que tirá-los da zona de conforto. É nós ficarmos mais com a bola do que eles. É nós termos o controle do jogo. Agora, tanto nós quanto o Volta Redonda tem as virtudes e tem os defeitos. O treinador do Volta Redonda conhece o seu time, sabe das virtudes e sabe dos defeitos. Eu conheço muito bem o meu time. Eu acho que vai ser um jogo de campo aberto. Porque são 2 equipes não muito parecidas. Eu acho que a minha equipe é uma equipe um pouco mais vertical. Eles são um pouco mais de composição. O forte deles é entrar para dentro do campo do adversário e jogar. Esse é o forte deles. O nosso forte é uma transição, defesa para o ataque mais direta, mais rápida, né? Usando muito os lados do campo, coisa que nós não conseguimos usar tão bem nesse último jogo. Então, vai ser um jogo de campo aberto. Eu acho que vai ser um jogo que não vai ter mocegagem, não. Um marcando baixo, o outro jogando alto. Você entende? Não é característico. O Volta Redonda merece todo o respeito. Foi um time muito equilibrado na primeira fase, teve as suas dificuldades, perdeu nessa segunda fase mais do que a gente, né? E é bom relatar isso. É bom as pessoas entenderem, o time que perdeu menos nessa fase foi o Paysandu, não é isso? Então, nós temos uma liderança, e nós temos força para manter essa liderança no sábado. Eu não lembro, nesses últimos anos, de um jogo tão decisivo num final de semana assim que envolve tanto o paraense, né? Com trasladação, o Sírio e tudo isso que a cidade respira. Como é que está a tua intimidade com a fé e essa coincidência que aconteceu? Até surgiu um assunto que eu tinha citado, que nós íamos conseguir a classificação no Sírio, né? Eu queria conseguir a classificação antes, e para chegar para o Sírio, a gente está todo mundo curtindo o Sírio, apesar que nós íamos estar viajando. Eu sou muito, muito católico, né? E ela vai nos iluminar. Ela está sempre com a gente. Nós temos isso aqui. Ninguém aqui quer que a Nossa Senhora de Nazaré resolva todos os nossos problemas, mas nós temos uma fé muito grande nela. Coincidentemente, é um fim de semana especial para o paraense, especial para todos nós. Quem sabe a gente vai fazer...
Desculpa, nós vamos fazer de tudo para brilhantar a festa do translado e a festa do Círio com a nossa classificação. Eu acho que as coisas chegaram de uma forma que muitos não esperavam, né? Mas não é que não esperavam a gente perder, não esperava a gente estar. Se foi criada essa expectativa toda, foi através do trabalho desse grupo. E esse grupo é o que vai nos dar a resposta no domingo. Hélio no Diego sábado. Menezes, da Rádio Clube. A comissão Hélio dos Anjos assumiu o Paysandu ali pela 12ª rodada, o Paysandu era o 16º. E você, na temporada, só tem 6 derrotas. Esses números estão sendo esquecidos? Olha, mas eu até, sabe, eu não gosto do pessimista. O Guilherme falou uma coisa na entrevista que é o meu pensamento, é o pensamento do meu. Se não acreditar, nem... Se não acreditar, não assiste a televisão e venha comemorar se a gente ganhar depois. Está convidado. Você está entendendo? Agora, se eu não tiver confiança no que eu estou fazendo, se eu não tiver confiança no meu grupo, no trabalho, né, os números para mim, na temporada, são altamente positivos. São altamente positivos. Você entende? Eu acho que eu tenho quase certeza que eu sou o técnico que menos perdeu o jogo na temporada no Brasil hoje. Menos perdeu. Tudo bem, pode ser que, na média, eu não esteja no patamar de alguns aí. Porque tem time que jogou muito mais do que o Paysandu. Mas nós conseguimos isso em 2 clubes. Você entende? Agora, eu não levo isso para dentro do campo. Eu levo isso para dentro da minha confiança, Dinho. E a minha confiança, ela é inabalável nesse momento. Ela é inabalável. O que eu tinha de recolher, o que eu tinha de refletir, eu refleti de sábado, de domingo após o jogo, até a hora que eu venho para o estádio. Agora, sou um lobo, sou um cara sedento de vitória, sedento de trabalho, e o torcedor do Paysandu sabe disso. As pessoas, você frisou, uma coisa que é muito importante, era 1,1 de chance para classificar. Nós estamos hoje disputando uma das vagas, mas eu não levo isso muito para o Hélio dos Anjos, eu levo para o time que foi formado no Paysandu. E esse time, eu frisei na semana passada, não é esse time que entra dentro do campo, é o time todo, de todos os funcionários, de todas as pessoas. E essas pessoas têm confiança. Aquelas pessoas que não têm confiança, eu respeito e convido. Nós vamos classificar e venha comemorar com a gente. Agora, se não tem confiança, eu não quero perto de mim. Eu não quero o perdedor perto de mim, eu não quero o pessimista perto de mim. Eu quero as pessoas que vai me dar o quê? Mais moral para a gente transferir isso para o grupo de jogadores. O Paysandu pode perder de 1-0, pode empatar. Mas você vai com esse pensamento de perder de 1 ou empatar? E como você classifica essa situação, essa probabilidade viva do Paysandu? Eu classifico como um ganho maravilhoso do clube na temporada. Você entende? Eu não estou aqui para questionar o que foi feito no Paysandu, para questionar o passado. Para mim, futebol não tem passado. Um título que eu ganho numa quarta-feira, no domingo, para mim, ele não vale mais nada. Eu já tenho outro pensamento. Você entende? Mas as pessoas têm que entender que o trabalho foi árduo. Não é árduo do Hélio dos Anjos, da sua comissão, não é árduo da direção de todos. De todos, muito árduo. Do dia que eu cheguei aqui, até hoje, o trabalho muito árduo. Sem oba-oba, sem nada. A torcida que quis nos receber no aeroporto, não foi nós que pedimos. A torcida que quis nos acompanhar, a torcida que comprou 49 mil ingressos, 50 mil ingressos, na semana que antecedeu praticamente o jogo contra o Botafogo. E é essa torcida que eu respeito, porque essa torcida demonstrou que tem confiança. Ela tinha confiança de um grande jogo nosso, lá em João Pessoa, que comprou os seus ingressos para a grande decisão que, infelizmente, nós deixamos a desejar. Eu trabalho com isso, eu trabalho com coisas positivas, com um momento positivo. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu vou questionar o meu grupo, está tudo aqui na minha cabeça. Já discuti com os membros da comissão técnica o que eu vou questionar, mas eles têm toda a minha confiança, todo o meu respeito e, acima de tudo, até agora, uma gratidão muito grande, porque não é simples você mudar os números de um clube em 90 dias, você entende? Sem ter, acima de tudo, a boa receptividade que eu tive e o profissionalismo desses jogadores que eu tive aqui até agora. Esses jogadores vão nos levar para a Série B, esses jogadores, todos os membros do futebol do Paysandu e do Paysandu, desse time que eu sempre falo, merecem de minha parte todo o meu respeito e uma gratidão muito grande. Porque não é simples um treinador chegar num clube e em 90 dias, né, junto com todas essas pessoas, mudar a vida do clube. E é isso que é a minha obrigação. Eu sou pago para isso, eu vim para resolver esse problema, e o problema da classificação para a Série B,
ele é de todos, mas ele é principalmente meu. Agora, Hélio, como você, depois do jogo, recebeu os atletas? Porque tem gente que diz assim, tem que esquecer esse jogo, não. Eu acho que dessa derrota tem que se tirar muito para essa decisão contra o Volta Redonda. Como você recebeu esses atletas depois do jogo, o que você sentiu neles e o que tirar dessa partida contra a equipe do Amazônia do último domingo? Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Meu vestiário, após o jogo, foi perfeito para os problemas que nós tivemos no jogo. Você está entendendo? Então as pessoas têm que entender isso. O vestiário foi perfeito para os problemas que nós tivemos no jogo. Porque o nosso problema começou a ser resolvido já no vestiário. Isso aí vocês podem ter certeza. E outra coisa que eu quero deixar bem claro. Não tem nenhuma criança aqui comandando o Paysandu. Não tem o melhor, não tem o homem que veio resolver os problemas do Paysandu. Mas tem, acima de tudo, um comando e uma postura sempre de muito respeito à instituição, você sabe muito bem disso, sempre de muito respeito à instituição e muito respeito ao torcedor. Se hoje, sem demagogia, se hoje nós temos que fazer muito mais, é por causa desses 100 mil torcedores que foram nos 2 últimos jogos nossos aqui no Mangueirão. Que o dos Anjos digam amém. E vai dizer, pode ter certeza.